tá. Não tá funcionando. Pensar que estava funcionando, não está funcionando. Bom, que o mercado dá conta de tudo, né? Que o mercado, a lei da oferta e demanda, ela dá conta de tudo, né? O que é verdade, o que é verdade. Então você veja agora, a demanda por álcool gel explodiu, né? E aí você pensa, então as empresas vão produzir mais? Sim, elas vão no primeiro momento até produzir mais, mas não vão produzir o suficiente para que haja uma super oferta, fazendo com que o preço retorne ao patamar anterior, né? Terá que a demanda cair muito, né, para com que o preço volte ao que estava antes, né? Então essa chamada mão invisível, né, do mercado controlando, ele só existe, né, na teoria. Na prática nós estamos vendo aí. Eu acabei de receber aqui um WhatsApp de um aluno que estava nesses mercados atacadistas, onde vende só para lojistas, né, em tese, e só vende para lojista. E o lojista lá, e os lojistas que estavam na fila também tinham pessoas comprando por varejo, e simplesmente o cara pegou 8 carrinhos e cada carrinho tinha 7, 8 caixas de álcool em gel, né? E ele foi, e não havia nenhuma limitação de compra, ele foi lá. E uma senhora disse, olha, mas eu queria também comprar álcool em gel, e você pegou todas as caixas, né? Aí ele disse, mas eu sou comerciante, né? Eu preciso colocar isso nas minhas prateleiras, né? E ela disse, mas eu também sou consumidora e eu desejo. E literalmente houve uma briga, né? Quase saiu tapas e cotoveladas, né, antes do caixa, né? E os organizadores lá, o gerente, ficava olhando de forma atônita, né? O gerente quer vender, o comerciante quer comprar e o consumidor quer comprar a menor preço. Onde está o equilíbrio disso? Não existe equilíbrio. Esse equilíbrio momentâneo, demanda e oferta, não existe. Só existe no papel, né? Veja a questão, pegando de novo esse exemplo da saúde. Hoje nós temos por volta de 25 milhões de brasileiros que usam sistemas, convênios médicos, né? E lógico, o restante da população usa o SUS. Quando o coronavírus começou a proliferar, todos os médicos começaram a dizer, olha, é importante que haja isolamento, né? Que haja UTIs. E alguns convênios médicos, né, muito famosos, né, de grandes corporações, né, colocaram que o coronavírus não estava contemplado como uma reserva de UTIs e assim por diante, e que isso acarretaria numa mudança de preço, né, do plano. Aí um outro respondeu, não, então o SUS, Sistema Único da Saúde, que assuma, né? E aí realmente o SUS, que é um sistema público de saúde, de porta aberta, vai atender indiscriminadamente, né, todas as pessoas, o rico, o pobre, o remediado, classe média, classe de baixa renda, de alta renda, ele vai atender a todos. Mas quem é que banca um SUS? Da onde vem esse dinheiro para bancar um SUS? Vem dos tributos. Quem cobra os tributos? É o Estado. Então, veja os Estados Unidos, que é a meca do sistema capitalista, do liberalismo econômico. O sistema de saúde público nos Estados Unidos é precaríssimo. Não chega nem aos nossos pés. O sistema de saúde privado é sofisticadíssimo, né?
lá eles falam em cerca de quase 80 milhões de norte-americanos que não tem nenhum plano de saúde, nem público, nem privado. O que vai acontecer com essas pessoas lá nos Estados Unidos? Vão ficar à mercê da morte. Simples assim. Então, aí você pode dizer, Malthus tinha razão, né? Tem que eliminar mesmo boa parte da sociedade para diminuir a demanda por serviços de saúde pública. Não é essa. Talvez essa seja uma linha dos liberais. No Brasil, bem ou mal, o SUS, que muita gente reclama, tá, vai ter que dar conta, né, de atender toda a população brasileira, né, e que eu duvido, né, a não ser que haja uma forte pressão do Ministério da Saúde, a fazer com que os planos de saúde possam absorver. Então, nessas questões que, no caso, todos nós estamos vivendo, sobre a questão da saúde, mostra a importância do papel do Estado na economia. Veja que interessante, né? O governo atual proibiu, até eu acho corretamente, proibiu que as fábricas que produzem os pulmões mecânicos, né, os chamados respiradores mecânicos, que nós temos algumas fábricas no Brasil, não são muitas, mas temos algumas no Brasil, que eles estejam proibidos de exportar para abastecer o mercado interno. Quem é que vai comprar esses respiradores mecânicos? O SUS. Isto é, quem vai comprar é o Estado. E lógico também que alguns hospitais particulares, planos de convênios, também vão comprar. Mas veja, o Estado precisou, de uma certa maneira, intervir no mercado e dizer o seguinte, tá? Não vai exportar. É lógico que no momento em que o dólar está na casa, né, já ultrapassou os R$5, né, estamos falando agora, né, exportar é algo extremamente interessante, porque além de você vender, você ganha no câmbio. O que faz o Estado? Não pode exportar. Proíbe a exportação para que haja atendimento do mercado interno. Então você vê, não uma mão invisível do mercado, mas uma mão forte do Estado intervindo no mercado, dizendo, isso vai ter que ser colocado para os pacientes nacionais. Que para o produtor, para o fabricante, vender aqui ou vender lá fora, tanto faz. Ele vai até preferir vender lá fora, porque vai ganhar em dólar, como eu acabei de falar. Outra coisa interessante, por isso que, né, eu costumo dizer que ter idade uma das únicas vantagens de envelhecer é ter histórias para contar, né? Então veja, o que nós ouvimos sobre o Bolsa Família, né? Que o Bolsa Família sustenta vagabundo, que o cara que recebe Bolsa Família 200 conto, ele é um vagabundo, não é? Muito bem. O que hoje os principais economistas, inclusive aqueles economistas que apoiam a liberdade de mercado, estão falando? Os ambulantes, os pequenos proprietários estão quebrando com esse processo de quarentena. E vão quebrar realmente. Os pequenos empresários, os ambulantes, eles vivem para ganhar o dia, para pagar no outro dia, né? Como a gente costuma dizer, eles ganham o almoço para poder comer, eles vendem o almoço para comer o jantar, né? Que empresa pequena, que ambulante tem gordura suficiente para ficar 15, 21, 30 dias sem renda? Aí estão falando, isso proposta do governo, né? Não é ninguém de esquerda falando, que vão dar um Bolsa Família para
os ambulantes no valor de R$ 200 para eles se segurarem aí no tempo. O que é isso efetivamente? É intervenção do Estado numa situação de crise. Esse é um papel do Estado. Mas de onde está saindo esse dinheiro? Dos tributos que nós pagamos. E na minha opinião, a PEC 95, que é aquela lei, né, aquele projeto de emenda constitucional 95, que proibiu, né, colocou um teto para as despesas, ela foi com espaço. Ela foi para o espaço porque você vai precisar de recursos, né? Como disse bem o único ministro decente desse governo, que é o ministro da Saúde, falou que, né, se precisar de 2.000 leitos, já temos 2.000 leitos. Se precisar de 4.000 leitos, vai se comprar 4.000 leitos. O que precisar vai ter que ser comprado, senão as pessoas vão morrer. E isso é uma postura correta de um homem público. Da onde vai sair o dinheiro, que saia o dinheiro. Senão as pessoas vão simplesmente morrer. O SUS vai ter que ser ampliado. As salas de UTI vão ter que ser ampliadas. Então é nesses momentos de crise que a gente percebe a importância de um Estado investidor, de um Estado que faça as respectivas intervenções. Bom, como é que fica o discurso agora desse governo, que é um governo considerado ultraliberal? Oh, tá bom, não precisamos radicalizar tanto. Um governo neoliberal. Minha opinião, foi para o espaço. O discurso liberal, o discurso neoliberal do ministro da Economia foi para o espaço. Quando ele vem a público, e diga-se de passagem, veio a público pressionado pelo presidente da Câmara Federal e do Senado Federal, onde esses dois representantes, né, políticos falaram: o governo tem que apresentar uma solução. Até mesmo um jornalista que nós temos de uma importante rádio, de um meio de comunicação, que eu acho que é um dos porta-vozes, né, da Fiesp, da Federação das Indústrias, para mim ele vende bem essa ideia, e ele veio dizer a público na semana passada que no Japão, que na Inglaterra, que na França, que na Itália, o governo estava, nesses países, estava criando condições de atraso de impostos, de injetar recursos na economia, e que o Brasil tinha que seguir a mesma lógica, né? Qual é o apoio do governo brasileiro atual para com esses pequenos empresários, para os ambulantes? Onde está isso? Né? E não deu 15 dias, né? Não deu uma semana, tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara chegou e falou assim: o governo tem que fazer alguma coisa, tem que ser rápido. Aí o ministro da Economia chegou: sim, nós vamos ter que fazer e tal. E ontem falaram em estender o Bolsa Família para 1 milhão de pessoas, na qual isso estava represado há um ano, que eles estavam tentando cortar o Bolsa Família e tal, e estavam represando as novas Bolsa Famílias, e agora eles vão liberar 1 milhão de Bolsas Famílias, e mais um conjunto de Bolsa Família para os ambulantes, no valor de R$200, que é para manter a economia. E aí eu tenho conversado com os meus alunos. A mola mestra da economia é o consumo. Se você perde o consumo, a economia capitalista não sobrevive. Então, o Estado, ele é, através de suas políticas públicas, ele é um garantidor do mercado. Esse mercado tão propalado. Então, você esperar que o mercado haja sozinho, que a relação demanda e oferta sejam responsáveis pelo controle do mercado, tu vai na venda comprar álcool gel. Vai comprar álcool gel, né? Vai na venda e vai comprar papel higiênico. Para espirrar, tá? Para espirrar, para limpar o nariz, né? Vai ver os preços como já estão. E aí você sai dizendo: né? Nós temos que o Estado não pode permitir que o mercado faça abusos.
Mas, gente, o mercado só faz abusos. Aumentou a demanda, ele não vai aumentar a produção, porque o objetivo do capitalista é o lucro. Se ele pode vender menos e colocar o preço lá em cima, por que ele vai reduzir o preço se a demanda está aquecida? Ah, a culpa é do consumidor? A culpa é da histeria do consumidor? Ah, até pode ser, até pode ser. Mas as pessoas procuram, né? É aquele ditado que tem muito no Nordeste, né? Quando a farinha é pouca, né? Meu pirão primeiro. E assim que as pessoas procedem no momento de crise. Ninguém vai pensar em dividir um chocolate ou dividir um papel higiênico para suar o nariz ou dividir um álcool gel. Não. Eu quero ter um estoque aqui na minha casa. Então essa frenesi do estoque, sim, é um aumento desenfreado da demanda, né? Mas que, por mais que as fábricas estão dizendo que vão produzir mais álcool, e sim, e vão produzir mais álcool, mas não no preço anterior. Então, acreditar que o mercado possa resolver tudo é uma santa ingenuidade, né, Batman? É uma santa ingenuidade. O mercado reage sempre a partir da perspectiva do lucro. Isso é capitalismo. Não tem outro nome. Né? Não tem outro nome. Então, eu não quis responder para o motorista de Uber que e mesmo o Uber, né? Ele estava dizendo que com essa crise as pessoas não estão saindo de casa e que ele vai ter que entregar o carro, porque o carro dele era alugado, né? E que ele não consegue fazer a meta diária. Caiu a demanda, né? A Uber, que tem quase que o monopólio, né? Quantas empresas nós temos fazendo transporte de passageiros? 3 empresas. Como é que elas vão concorrer entre si? Não é? E a Uber tem quase que o monopólio. Então, quando ela instalou no Brasil, ela cobrava dos motoristas 15%, hoje ela cobra 35%. Por quê? Porque aumentou muito essa demanda, né? E vocês sabem, principalmente os estudantes, os meus alunos que usam bastante Uber, a chamada hora dinâmica, né? O que é aquela hora dinâmica? Quando todo mundo pede o veículo, o número de oferta é restrita e o preço sobe. Quem vai controlar esse mercado? Ah, vão surgir concorrentes? Quem? A Cabify é concorrente da Uber? Né? A 99 é concorrente da Uber? Tá bom, que sejam. Mas tem mais alguma? Tem mais outra? Quantas vão concorrer? Então a Uber lidera o mercado, né? Fazendo com que, né, esse jovem empresário, empreendedor da mobilidade urbana, né, fique restrito a trabalhar 12, 14 horas por dia para poder fazer sua meta. Então esse é o mercado. É um mercado selvagem. Isso desde quando Marx já falou, 1848. Lá, quando o Guaraná ainda colocava rolha no Guaraná. O mercado tem um único objetivo: lucro. E, logicamente, quer o afastamento do Estado para com que esse lucro, leia-se, para com que os preços não sejam controlados. Então, essa é uma discussão bastante política, quente, né, em que essa questão de, né, o Estado, né, é lógico, excesso de Estado ninguém gosta, excesso de tributos muito menos, né? Mas acreditar que sem tributos, sem o Estado, uma economia de mercado funcione, bobagem. Basta ver o que o próprio Trump está fazendo lá agora. Vai também ter que abrir as burras, como diz lá na minha grande terra, Portugal, vai ter que abrir as burras para também fazer com que os pequenos empresários não desapareçam também nos Estados Unidos. Ah, e tem um outro detalhe. Hoje saiu
né? O número de pessoas que pediram salário-desemprego nos Estados Unidos. Entre segunda-feira e hoje, 70 mil pessoas solicitaram salário-desemprego nos Estados Unidos. Fruto da quebradeira que se anuncia. E aí? Estamos diante de uma crise mundial. Como é que nós saímos da crise? Pelo mercado? Eu, pessoalmente, acredito que não. Mas aí a gente poderia pensar numa outra live exclusivamente para discutir como sair da crise. Bom, espero ter atendido às expectativas aí dos meus alunos e de meus colegas que estiveram me vendo, né? Vou encerrar o vídeo, porque também senão fica muito cansativo, e os meus colegas sempre falam que, os especialistas em vídeo, que mais de 15 minutos já fica cansativo. Eu já ultrapassei tranquilamente os 15 minutos. Uma boa noite a todos, tá? E até para os meus alunos, até o nosso próximo encontro remoto de nossas aulas. Esse bate-papo que nós temos aqui faz parte de nosso curso de Noções de Economia Política, que é dado para os alunos do Direito da Pontifícia Universidade Católica. Ok? Muito obrigado a todos, uma boa noite e até mais. Espero que tenham gostado. Se gostaram, aqui não dá para colocar like, né? Não dá para colocar like aqui. Bom, mas comentem. Muito obrigado, gente. Tá tendo um likezinho. Obrigado. Tá bom. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até o nosso próximo. Vamos tentar ver se eu consigo fazer isso pelo menos uma vez por semana para a gente estar discutindo. E também, se vocês quiserem, mandem temas para mim, para com que eu possa estar comentando com vocês. Tá bom, gente? Muito obrigado. Tchau, tchau.